Anderson Zanatti. Esse é só o seu ou esse é o meu? Não, esse é o meu. Bacharelado em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado em Ciências pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e doutorado em Ciência pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Atualmente é gerente do Núcleo de Inovação Tecnológica, faz parte do quadro de pesquisadores do Instituto do IPEM, né? Tem experiência na área de saúde, com ênfase em métodos de diagnósticos ópticos, sobre principal linha de pesquisa é a tomografia por coerência óptica, o CT, atuando nas áreas de dermatologia, odontologia e cosmetologia. Atua também na área de aplicações de lentes de femtosegundos, em ablação de materiais e geração de raio-x. Obrigado pela introdução e obrigado pelo convite. Queria agradecer a todos os organizadores, professores, pelo convite. E hoje vou falar um pouquinho sobre tomografia por coerência óptica, né? Então, só para dar uma introdução ao IPEM, o IPEM é um Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, né, composto por 11 centros de pesquisa, né? Nosso campus é praticamente um quarto do campus da Universidade de São Paulo. Temos 11 centros de pesquisa, um deles é o Centro de Lasers de Aplicações, onde nós temos várias atividades lá, desde crescimento de cristais candidatos a laser, toda a parte de desenvolvimento espectroscópico, caracterização toda e a produção dos lasers. E as aplicações, né? Então, aplicações ambientais com o LiDAR, né? Light Detection and Ranging. Recentemente, um laser de femtosegundos, né? Que é esse aqui, de 1 terawatt de potência pico. Aplicações biológicas, que eu vou falar um pouquinho. E aplicações industriais, né, para corte, furação, solda de materiais, etc. Tudo isso é feito lá com tecnologia, esse aqui, 100% nacional, tudo desenvolvido lá, o sistema todo. Tá? Mas hoje eu vou falar da tomografia óptica. Então, esse é o nosso centro, né? Basicamente somos 10 pesquisadores e o nosso corpo de alunos. E esse é o estado da arte do OCT hoje em dia, né? Optical Coherence Tomography. Nasceu aqui em 92 com a publicação do James Fujimoto, do MIT, né, que tem o link para vocês verem ele falar um pouquinho sobre a descoberta da técnica, a implementação da técnica no MIT. E dá para a gente ver que há um crescimento ainda exponencial do número de publicações científicas em diversas áreas, né? Quando a gente olha esse gráfico por áreas, ele está mais centrado na parte de oftalmologia. A gente já vai entender por quê, né? Vou falar para vocês. E aqui a distribuição de número de trabalhos, né, percentual, em função dos países, né? E o Brasil está ocupando aqui o 16º lugar no ranking dos países que mais publicam artigos científicos em tomografia óptica. Essas aqui são as áreas do nosso laboratório, como elas estão mais ou menos divididas, né? Desenvolvimento de novos sistemas, a parte de odontologia, aqui tecido eu coloquei tecido mole e duro, exceto odontologia, né? Exceto o esmalte, e na parte de caracterização de materiais. Eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas técnicas. Primeiro, o que é uma tomografia, né? A tomografia não é uma imagem tridimensional, mas ela é uma imagem tridimensional que tem informação interna, né? Tem conteúdo. Essa é uma imagem tridimensional, mas ela é só uma casca, ela é uma renderização. Se você faz um corte digital, não tem nada dentro, né? Então, o que define essas imagens são os pixels, e o que define esse tipo de imagem aqui são os voxels, né? Que é a menor unidade de volume de imagem, né? Então, nesse voxel aqui, você tem as mesmas propriedades de um pixel, né, que é as propriedades de luz, refletividade da superfície e mais a transparência do volume. E é isso que compõe um voxel, que é a menor unidade de volume de imagem tomográfica. Essa é a diferença entre as duas. Nós estamos falando desta aqui hoje, não dessas. Então, uma tomografia convencional, o que se faz é você aplica raio-x em diversas direções diferentes da amostra e tenta resolver o problema do inverso, né? A partir da imagem, descobrir o que gerou aquela imagem. Por isso que você faz várias
imagens de vários ângulos diferentes. E aí, quando você recompõe cada uma dessas projeções, né, da sombra, você consegue descobrir o que gerou a sombra, né? Então, esse algoritmo é um algoritmo de inversão. O que nós utilizamos não é esse no OCT, porque a característica dele é diferente. Não é por transmissão, mas é por retroespalhamento. Então, a forma de construir a imagem é diferente. Isso aqui é um pouquinho só da história da tecnologia de imagens, né? Então, o raio-x 1895, ultrassom em 65, em 73 a tomografia computadorizada, essa história que eu estou falando para vocês de tirar várias imagens da sombra e reconstruir o objeto original. Depois, lá em 83, ressonância magnética, o PET scan, né? Positron Emission Tomography, e uma das primeiras aplicações de tomografia óptica em 2002 na área de odontologia. Então, finalmente, como isso funciona? A ideia básica da tomografia óptica é a gente distinguir o que dá para fazer em imagem, o que é possível ser feito em imagem com... Ele está indo para frente, quero que ele vá para trás. Fazer imagens com esse sistema aqui, não espalhador, e um sistema espalhador. Então, num sistema não espalhador, eu consigo utilizar uma ótica convencional, um microscópio, por exemplo, né? Já em tecidos ou em materiais espalhadores, eu não consigo, porque o múltiplo espalhamento da luz, né, dentro desse tecido, ele destrói a imagem, destrói a localização do fóton. Você não sabe mais de onde ele veio, né? Então, um exemplo para a gente entender facilmente é olhar o perfil de uma pessoa através de um espelho difusor ou através de um box de banheiro com gotículas de água. Você vê a silhueta, mas não consegue identificar a pessoa do outro lado. A ideia é a mesma, porque você perde a informação que vem de múltiplos espalhamentos. Então, mas eu quero fazer. Então, essas são as características quando a luz se propaga num meio espalhador. Então, eu tenho vários efeitos. A reflexão difusa, tenho absorção pelo tecido, pelo material, tenho uma transmissão difusa, que a luz sofre vários espalhamentos e vai embora, um espalhamento para frente, né? Ele não encontra ninguém e se perde também. Essa componente que serpenteia, né? Que ele vai para vários lugares, sofre vários espalhamentos e acaba indo embora. E tem os fótons que entram, encontram um centro espalhador e volta no mesmo sentido, que é o retroespalhamento. É esse o fóton que nos interessa. Todos os outros a gente quer jogar fora, porque eles são responsáveis por deteriorar a imagem que é feita. Então, a gente tem que encontrar uma forma de jogar todos esses fótons aqui fora e olhar só o que é retroespalhado. Esses aqui eu tenho que jogar fora. E tem um jeito de fazer isso, que é utilizando um filtro de coerência, que é isso aqui. Então, vamos imaginar que temos aqui fótons que são são multiplamente espalhados e eles voltam. E vamos pensar aqui num caminho óptico dele, né? Então, esse que sofre um único espalhamento aqui e volta tem um caminho óptico menor do que este aqui, por exemplo. Então, se a gente olhar em caminho óptico, temos um que está aqui e tem um que vem de um caminho óptico muito maior. E eu quero filtrar esses fótons. Então, eu ponho uma janela de coerência em cima dele, né? Como se fosse um filtro. No ultrassom, a gente faz isso pelo tempo de voo, né? Você manda um pulso acústico e fica olhando o tempo de voo. Mas a onda acústica viaja com uma velocidade baixa em relação à da luz. Então, você consegue dar um gate, fazer um trigger e construir a imagem dessa forma. Só que aqui não dá, os tempos são muito pequenos. Então, o que se faz é utilizar o velho conhecido interferômetro de Michelson para que aquela janela de coerência seja colocada numa determinada profundidade que você quer, né? Então, como que isso é feito? Utilizando uma fonte de luz de grande largura de banda, né? Porque a largura de banda, as componentes de frequência que compõem essa fonte de luz, ela está relacionada com o comprimento de coerência dessa fonte. Quanto tempo eu mantenho uma certa coerência de fase do campo elétrico, ou o caminho óptico, né? E é assim que é feito. Usando uma fonte de luz com uma distribuição espectral grande, num interferômetro de Michelson, o que acontece é que as franjas de interferência vão ocorrer somente dentro do tempo de coerência.
E com isso eu consigo identificar de onde o fóton vem vindo. Por exemplo, quando eu faço uma varredura desse espelho aqui, do interferômetro de Michelson, eu estou olhando posições de interferência onde este caminho óptico é exatamente igual a esse. Então, se eu tenho aqui uma superfície e esse caminho óptico é igual a esse, eu tenho um padrão de interferência, é um cosseno oscilando, só que agora ele não vai mais de menos infinito a mais infinito se nós utilizássemos um laser tipo função delta, mas ele tem um comprimento de coerência, tem uma envoltória aqui, tipicamente gaussiana, que limita o número de interferências que eu tenho. Então, esse pacotinho de onda aqui define a posição desta superfície. Colocando esse espelho mais para trás um pouquinho, ele encontra esta superfície, eu tenho uma outra assinatura interferométrica e assim por diante. Então, se eu faço essas varreduras consecutivas nesta direção em profundidade, que a gente chama de Z, né, que é o mais scan, e depois faço uma varredura lateral aqui, eu consigo reconstruir a imagem do que tinha lá dentro dessa amostra espalhadora, porque eu estou filtrando os fótons que são multiplamente espalhados. Essa é a ideia da tomografia óptica. E funciona simples assim, basicamente um interferômetro de Michelson com um espelho que se mexe, espelho de referência. É só isso. E aqui, em homenagem à Thor Labs, esse é um sisteminha da Thor Labs, é muito prático, muito fácil de se usar, e isso aqui é um tomógrafo óptico. É um interferômetro de Michelson, a luz vem aqui, divide metade para cá, espelho de referência, aqui você pode pôr a amostra, ou a amostra, espelho de referência, ali está um detetor balanceado, etc. E isso aqui é um interferômetro de Michelson, que é um OCT. É simples assim. É claro que tem uma eletrônica por trás, uma sincronia, tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer, umas transformadas de Fourier rápidas, mas basicamente é assim que funciona. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, de novo, se a gente utiliza uma fonte de luz monocromática, um laser tipo função delta, como esse aqui, né, cuja distribuição espectral é muito pequena, eu posso representar o campo elétrico desta forma, né, com uma onda plana viajando, propagando. Então, a intensidade no detetor vai ser dado por essa equação aqui, né, uma constante, mais uma parte real disso aqui, que é um cosseno oscilando em função do caminho óptico, da diferença de caminho óptico. Então, eu tenho um cosseno oscilando aqui, de menos infinito a mais infinito, né, se isso for uma função delta. Então, é um interferômetro de Michelson, cujo padrão de interferência é esse aqui. Se agora a gente substitui a fonte com uma distribuição espectral grande, aqui aparece um termo em função da frequência, então agora eu não tenho mais um cosseno oscilando de menos infinito a mais infinito, mas ele é localizado através de uma função de coerência, que limita a oscilação do cosseno. Então, se eu pegar o centro de massa desse pacotinho de onda, isso define a localização do fóton dentro da amostra. Bom, se eu sei de onde o fóton veio, eu tenho um registro da posição do espelho, eu consigo construir uma imagem. Né? É assim que funciona. A resolução tipicamente é dada por essa equação, é fácil de mostrar isso aqui, é só resolver essa equaçãozinha aqui, coloca isso aqui dentro e resolve essa integral aqui, e a gente chega na resolução do sistema, que depende de lambda quadrado dividido pela largura de banda. Então, quanto maior a largura de banda, maior a resolução do nosso sistema. Mais localizado o nosso pacotinho de onda está. Bom, e aí tem duas formas de fazer isso. Aquele que eu mostrei para vocês do espelho oscilando é um interferômetro de Michelson no domínio temporal, porque o espelho está se mexendo, né? Que é este aqui, espelho se mexendo, aqui você tem uma fonte de luz de grande largura de banda, e o domínio de Fourier. O domínio de Fourier está tudo parado. Esse espelho está parado, a fonte de luz está aqui, a amostra está parada também, só que agora o processo interferométrico ocorre numa CCD ou num espectrômetro. Né? Aqui você tem uma grade de difração, uma CCD, então você tem uma componente de interferência para cada comprimento de onda. Tudo isso codificado dentro desse interferograma espectral aqui. Eu já vou mostrar para vocês como faz isso. Esse aqui também é no domínio de Fourier, onde está tudo parado, só que agora eu faço uma varredura de comprimentos de onda, que é o swap source.
eu não coloco todos os comprimentos de onda simultâneos e divido depois numa grade de fração no espectrômetro, mas eu jogo um comprimento de onda por vez no meu interferômetro, agora com um detetor simples, só que faço a mesma coisa, guardo o registro do padrão espectral de interferência e depois reconstruo a imagem original. Vou mostrar para vocês isso. Que é esse caso aqui, ó. Uma fonte de baixa coerência, né, no domínio temporal. Você tem sempre um espelho se mexendo, aqui tem sempre um espelho se mexendo. Essas equações a gente já conhece. E no domínio espectral. No domínio espectral está tudo parado. O espelho de referência está parado. E agora eu tenho que escrever a equação do interferômetro de Michelson no espaço de Fourier, no espaço K, no espaço das frequências. Quando eu faço isso, a intensidade no espaço das frequências é dado pela soma da amplitude dos campos no espaço das frequências, né? Soma quadrada do campo de referência e da amostra. Fazendo algumas continhas, eu chego aqui, que essa é a intensidade, depende nesta equação aqui, e agora eu estou no espaço K. Então, se eu quero voltar para o espaço normal, eu faço uma transformada de Fourier inversa. Então, quando eu faço a transformada de Fourier inversa, eu tenho um termo agora em Z, né, em distância, não estou mais no espaço K, eu estou em distância, no espaço direto. Essa aqui é a função delta, que me dá a componente constante dos termos do espelho de referência e da amostra. E eu tenho esse termo aqui, olha, que depende da distância e de uma amplitude, que é a amplitude de espalhamento dentro da amostra. Então, se eu sei registrar este termo aqui, amplitude de espalhamento em função da distância, eu sei a intensidade de luz que está vindo de uma determinada posição de dentro da amostra. Com isso, eu consigo construir uma imagem, né? E tem esse termo aqui que eu vou falar um pouquinho depois, que é um termo de autocorrelação dentro da amostra. Bom, então é basicamente isso. Se o espelho está nesta posição, ele tem um padrão interferométrico espectral, né, porque estou falando de número de onda, desta forma. Se eu mexo o espelho para frente, eu tenho uma frequência maior, o que corresponde na transformada de Fourier a uma profundidade maior na amostra. Então, se eu faço uma varredura, eu tenho todas as frequências possíveis empacotadas numa única equação, num único sinal. Faço a transformada de Fourier inversa daquele sinal, eu tenho todas as posições da onde os fótons vieram dentro da amostra. É assim que funciona. Então, aqui uma posição, transformada de Fourier vem para cá, frequência maior, mais fundo ainda. Quando eu somo os dois, eu tenho essa coisa mais complicada aqui, mas ainda consigo fazer a transformada de Fourier e recuperar a informação das duas profundidades possíveis com a transformada de Fourier. Então, para isso, existem vários algoritmos que são desenvolvidos para fazer uma transformada de Fourier rápida, porque eu quero fazer imagens em tempo real, em alta velocidade. Então, a mais rápida delas é essa, ela tem vários problemas. Você pode, quando você vai para o espaço K, é 1 sobre alguma coisa, né? 1 sobre Z. Isso não é igualmente espaçado. Então, tem várias técnicas que você utiliza para deixar os dados igualmente espaçados para fazer a transformada de Fourier inversa ficar mais rápida, né? Porque aí você faz só metade da transformada, você não precisa fazer ela inteira. Então, fica muito mais rápido. Então, nós desenvolvemos toda essa parte, todo esse algoritmo lá no nosso laboratório, e os sistemas funcionam razoavelmente rápido por causa disso. Aqui é só uma comparação do comprimento de onda da fonte que você usa e da largura de banda disponível, né? Lembrando que a resolução é essa. Então, isso aqui é a resolução axial em função do comprimento de onda e largura de banda, né? Existe uma tendência de ir para fontes com comprimento de onda maior, mas como ele vai com o quadrado, eu preciso de larguras de banda cada vez maiores, né? E isso é um problema tecnológico, né? Muito bem. A maioria dos sistemas de OCT está nessa região aqui, do infravermelho próximo, 900, 930, 800 nanômetros, aqui, ou em 1.3, ou 1.325, mais ou menos por aqui, né? E esses aqui são os principais componentes do tecido, por exemplo, né? Melanina, fotoporfirina, adenina, água, que é esse aqui, né? Esse aqui é o da água. Então, a gente tem que tomar um cuidado, né? Não posso usar esse comprimento de onda aqui, porque eu tenho um coeficiente de extinção muito grande, e nem ir para o ultravioleta, né? Então, é basicamente isso aí. Bom,
Além disso, a gente pode também olhar as propriedades de polarização da luz retroespalhada, quando utiliza o interferômetro de Michelson. E tem uma forma de fazer isso, as equações estão aqui, né? É só fazer o tratamento das polarizações ortogonais, e no detetor você seleciona, por exemplo, você joga aqui uma luz circularmente polarizada na amostra, e aqui também vem circularmente polarizada, elas se combinam, e aí depois você separa em duas e vê a razão entre a componente que está na direção X, a polarização na direção X e na direção ortogonal a ela, né? E com isso a gente consegue construir mapas de birrefringência da amostra. Essas aqui são imagens de ACT normal, e essas aqui são imagens de polarização. Então, essas franjas de polarização aqui, essas franjas que aparecem claro e escura na imagem, refletem a rotação do campo elétrico, né? A cada 180 graus, você tem uma franja escura dessa. Então, se eu consigo medir entre duas franjas escuras uma rotação de π, e sei medir a distância entre elas, porque o OCT me dá a distância entre elas, é possível calcular a diferença de índice de refração, ou a birrefringência da amostra com esses sistemas, né? É assim que é feito. Bom, uma outra característica é que eu posso também olhar o desvio de frequência Doppler nesses interferômetros. E eu consigo saber se o meu fóton está indo ou se ele está vindo, dependendo do desvio da frequência. Então é possível construir imagens como esta aqui, por exemplo, que é uma imagem morfológica, né? Tem a informação da morfologia. Esse aqui é um coração de um girino batendo. E eu também consigo informação de fluxo aqui, né? Azul indo e vermelho vindo. Então isso aqui mostra um fluxo turbulento dentro desse coraçãozinho aí. Você tem fótons indo e vindo, como era de se esperar mesmo, né? Então existe essa característica de desvio Doppler da função dentro desses sistemas de OCT. Então o protocolo de imagem é esse. Então se eu faço uma varredura, imagina que eu tenho uma superfície escondida aqui dentro, faço uma varredura, eu tenho uma assinatura espectral aqui. Se eu faço várias, eu tenho uma coisa como essa. Tratando essa imagem aqui digitalmente, colocando cada intensidade, associando cada intensidade a uma régua de cores, né? Eu consigo construir uma imagem desta, e se eu faço uma varredura agora na dimensão Y, por exemplo, eu tenho imagens tridimensionais. Esse é o protocolo, né? Que é diferente do protocolo de tomografia por ressonância magnética ou por raio-x, né? Que faz por sombra e tenta resolver o problema do inverso. Aqui não, aqui a gente olha o fóton que é retroespalhado, só registrando a posição da onde ele veio. E a gente consegue construir imagens assim, né? Então, é tudo isso que a gente precisa saber para construir um sistema de OCT, né? Ter fontes de grande largura de banda, com um comprimento de onda adequado para o tipo de amostra que você vai usar. Tem toda uma parte de computação, de controle computacional, né? Que é gerenciamento de dados, os dados são volumosos, né? Mostrar a imagem em tempo real, fazer a sincronização do laser com a varredura, com o galvo, com a transformada de Fourier. Tudo isso a gente consegue fazer lá. O Anderson tem feito isso muito bem aqui também. E processamento de imagens e sinal, e a parte de delivery de feixe, né? A ponta de prova que vai levar até a sua aplicação, tipicamente uma fibra ótica, coisa assim. Bom, a gente sabe quase tudo já sobre ACT, né? Então, tem aqui um pouquinho mais de teoria. Esse livro é um livro gratuito, que a gente publicou há 5 anos atrás, foi em 2010, eu e meus 2 alunos. Ele é gratuito, você pode baixar, eu vou deixar essa apresentação aí. Então tem toda essa teoria lá desenvolvida com um pouco mais de detalhe do que eu fiz aqui, né? Nesse outro livro aqui tem aplicações voltadas à área de saúde, à odontologia. Tem um pouco de teoria lá também, mas mais voltado para aplicações na área de odonto. Bom, e o que a gente pode fazer com isso, né, com um sistema desse? A gente pode brincar com na oftalmologia, por exemplo. Então, essas aqui são imagens de retina feitas de um paciente com degeneração macular. E aqui também uma imagem de retina feita em tempo real, em vivo. Pela primeira vez foi possível fazer uma imagem com essa resolução
em vivo. Porque você pode ter imagens dessa resolução da histologia óptica, né? Pega o olho do paciente, tira, corta um pedacinho, põe na lâmina, olha no microscópio e fala para ele, olha, sua retina estava legal. Né? Então, pela primeira vez foi possível fazer isso. Por isso o número de publicações na área de oftalmologia, se você pegar lá no Web of Science, é enorme, porque tem um apelo muito grande na área oftalmológica. Né? É a única técnica ainda hoje que consegue fazer imagens com essa resolução em tempo real. Existem equipamentos comerciais para isso, várias clínicas no Brasil já têm esse equipamento de rotina praticamente. Essa câmera posterior e tem a câmera anterior, né? Você consegue ver a curvatura da córnea, você consegue ver aqui o cristalino, a abertura da pupila e por aí vai. Então tem um grande apelo na área de oftalmologia porque pode ser feito em vivo, em tempo real. Né? Bom, essa é uma área que nós começamos a trabalhar 2 anos atrás, a parte de otimização de speckle, né? Olhando a variância do speckle, e vou mostrar alguns resultados com um pouco mais de detalhes. Só para a gente comparar 2 técnicas diferentes, essa aqui é espectroscopia de 2 fótons, e aqui é imagem de OCT. A gente consegue muito mais detalhes, essa imagem é muito mais rica do que essa neste modelo animal aqui. E a gente está trabalhando nessa área aqui. Então, os desenvolvimentos que nós temos feitos lá, tudo começou aqui no departamento de física, no laboratório do professor Anderson Gomes. Esse sistema, essa foto é daqui, foi o primeiro OCT que nós montamos, foi no laboratório dele, e o primeiro com fibra ótica, foi feito aqui também. Depois eu voltei para São Paulo e resolvi complicar ele um pouquinho mais, coloquei mais algumas coisas. Esse é o polarizado. E esse aqui é um simples, utilizando um laser de femtosegundos, porque ele tem uma largura de banda grande, mas utilizando uma varredura rápida, com Fast Fourier Scanning, que é o nome, que você usa uma grade de difração para fazer um filtro de frequência. E funciona muito bem, está funcionando até hoje lá. Bom, essa aqui é um OCT polarizado no domínio espectral. Então a gente faz análise de polarização utilizando um espectrômetro. Então, o espectro interferométrico é registrado em função da polarização. E com isso a gente consegue tirar a informação de birrefringência da amostra. Esse sistema aqui é sensível a 10 a menos 3 de variação de índice de refração. Não absoluto, né? Relativo sempre. Bom, esses sistemas nós temos lá hoje, são 2 sistemas da Thorlabs, né? Aqui, de 930 nanômetros, com 6 microns de resolução no ar. Né? Essa resolução diminui quando penetra no tecido, devido ao índice de refração. E esse aqui, 1325 nanômetros, com resolução, isso aqui está errado, é 12 microns e 16 aqui. Tá? Algumas coisas que nós temos feito lá diferente do que olhar simplesmente a imagem, né? Porque, em geral, a gente pega uma imagem e tenta tirar um diagnóstico daquela imagem. A gente está tentando tirar um pouco de números da imagem, né? Fazer um pouco de numerologia, né? Fazer uma análise mais aprofundada. Então, nós pegamos o modelo da equação de LiDAR, que é jogar um pulso na atmosfera e ficar olhando quanto tempo ele demora para voltar. A ideia é a mesma, né? Só que a gente não mede tempo no OCT, mas distância, mas tempo e distância é a mesma coisa, dado que a gente sabe a velocidade da luz. Né? Então nós aplicamos a mesma equação de LiDAR para a potência de retorno de luz da atmosfera e aplicamos ao nosso sistema de OCT. E com isso a gente consegue tirar o coeficiente de atenuação e o coeficiente de espalhamento e o coeficiente de absorção da amostra simultaneamente. Que é uma coisa que é difícil de fazer, porque tem 2 equações, 2 incógnitas e uma equação só. Então nós estamos trabalhando nesse tipo de solução, é uma solução algébrica, não numérica, e a gente consegue, chutando alguns parâmetros de borda, né, de contorno, conseguir resgatar essas informações do tecido. Aquele termo que eu falei para vocês de autocorrelação, que todo mundo joga fora, nós também jogávamos, agora nós estamos olhando para ele. Então, na verdade, a gente joga tudo fora, toda aquela parte de OCT a gente joga no lixo, todo o sinal, e olha só o termo de autocorrelação, que são os termos de interferométricos resultantes da interação entre o fóton, entre 2 centros espalhadores, por exemplo, dentro da amostra. Então ele traz informação lá de dentro.
E com isso, eu monto um interferômetro de Michelson sem o braço de referência. Não preciso do braço de referência, porque eu olho a interferência dos fótons que são espalhados aqui dentro, que são os termos de autocorrelação. Então, eu tenho um fóton aqui na superfície que interage com um pouquinho abaixo, e isso me dá um sinal. O de baixo interage com um pouquinho do lado dele, e isso vai me dando sinal de retorno, e com isso eu posso arrancar o espelho de referência e jogar fora. Então, não preciso, eu faço um interferômetro de Michelson sem espelho de referência. Por que isso é legal? Isso é legal porque essa distância aqui da amostra até o meu equipamento ficava definida pelo espelho de referência. Se eu não tenho espelho de referência, eu posso pôr essa amostra lá embaixo na parede, não tem nenhum problema. E, de fato, isso é verdade, isso funciona, né? Claro que o sinal é mais baixo, claro que ele é mais ruidoso, mas ele abre uma possibilidade de você fazer medidas em tempo real, por exemplo, de uma coisa se mexendo. Um ratinho respirando, por exemplo, é muito complicado, né? Você sabe. A imagem fica balançando na tela, né? Às vezes ele se mexe. Nesse sistema, essa amostra pode se mexer, porque a referência dela é sempre a superfície. Então, esse ratinho pode sair andando no laboratório, a imagem vai estar parada na tela do computador. Então, você consegue fazer imagens em tempo real de coisas que se mexem. Isso é bacana. E é devido a esse termo de autocorrelação aqui. Estou mostrando as coisas diferentes que a gente tem feito, né? E, recentemente, nós montamos lá um OCT especial voltado para análise de speckle. Então, é um interferômetro de Michelson, de novo, só que a nossa preocupação agora é a interação entre os múltiplos espalhamentos aqui, né? Então, essa partícula espalha uma onda esférica aqui, essa também, e essas duas vão interagir e vão produzir um ruído na imagem que é conhecido como speckle. Então, a maioria dos equipamentos de OCT, inclusive os da Thorlabs, tem lá um botãozinho para reduzir o speckle da imagem. Você joga essa granulação fora. O que a gente fez foi, não, me dá só o speckle, joga o resto fora. E ficamos olhando só o speckle da imagem. E aí montamos, então, um sistema para ficar olhando só o speckle da imagem. E essa aqui é uma imagem, por exemplo, por acaso do meu dedo, uma imagem convencional de OCT. E aqui uma imagem de variância de speckle. Então, eu consigo ver aqui o fluxo sanguíneo em muito mais detalhes do que aqui. Aqui daria só para chutar alguma coisa, porque eu estou olhando a variância do speckle em função do tempo. Então, se as coisas se mexem, aquela variância muda. Se está tudo parado, aquela média dá zero, né? Se as coisas mudam no tempo, como o speckle, né? O speckle muda no tempo quando as coisas estão se mexendo, eu consigo um contraste muito maior de imagem. E nós montamos um sistema especial para olhar só o speckle do OCT nesses tecidos que tem que ter alguma coisa se mexendo lá dentro, né? Se está tudo parado, fica preto, né? Você não vê nada. Bom, e utilizamos então esse sistema para caracterizar esses microcircuitos que nós estamos desenvolvendo lá no Centro de Lasers e Aplicações. Então, temos lá um laser de femtosegundos e a gente está, então, com um projeto de construir microchips óticos e fluídicos, né? São os Lab on a Chip, laboratórios dentro de um chip, né? Então, nós estamos construindo canaizinhos, isso aqui é um pocinho, esse aqui é um pocinho, onde você põe um líquido e ele flui por esse canal aqui, flui por esse canal e vem até esse outro pocinho, né? Esse foi um dos primeiros experimentos. Então, nós estamos utilizando o OCT para caracterizar fisicamente esses microcanais, para dar subsídio a construir esses microchips, esses laboratórios onde você faz reações químicas dentro desses microchips e consegue fazer diagnóstico de vários tipos de doença. Então, a nossa ideia é construir um microchip desse, espetar no celular e ir numa região remota, coloca lá uma gotinha de saliva da pessoa e faz um diagnóstico remoto, né? Porque você ali tem um laboratório todo integrado. Nós estamos desenvolvendo isso lá. E o OCT está sendo utilizado para caracterizar a estrutura desses microcanais, feitas ou em silício, ou em vidro, ou em polímero. Então, nós estamos utilizando o OCT para caracterizar isso e utilizando aquele OCT especial que olha só o speckle para caracterizar o fluxo dentro desses microcanais. Então, esse aqui é um mapa de velocidades
Você veja, na parede do microcanal a velocidade é mais baixa do que no centro, e isso aqui é uma função quase gaussiana. Você tem uma velocidade de fluxo maior no centro, aí você tem um arraste devido à parede com velocidade menor. Então esse nosso OCT espectral de speckle, ele consegue determinar, caracterizar o fluxo, microfluxo de fluido dentro desses microcanais, em tempo real. Isso é feito tudo em tempo real, nesse OCT que a gente desenvolveu. Bom, falando rapidamente das aplicações, essa aqui é uma aplicação na odontologia, onde nós acompanhamos o processo de perda mineral durante a exposição de um esmalte dental humano a um caldo de bactérias, que é a Streptococcus mutans, que faz a degradação da hidroxiapatita no nosso dente, no nosso esmalte, né? Então nós acompanhamos isso de 3 a 11 dias e dá para a gente ver a formação de uma subsuperfície aqui, essa parte preta, né? Essa parte preta significa, esse buraco aqui no sinal de OCT, significa que houve perda mineral aqui, houve dissolução dos cristais de hidroxiapatita devido ao ácido produzido pelas bactérias, né? Então, é possível já com 5 dias de exposição a essas bactérias já detectar a formação dessa subsuperfície e a perda de mineral. O seu dentista só vai ver uma mancha branca depois de 30 dias. Então a gente consegue fazer um diagnóstico precoce dessa lesão. E se você consegue fazer um diagnóstico precoce, você consegue colocar ali, por exemplo, fluoridoxiapatita e recuperar essa região antes de virar uma cárie, né? É um buraco, você tem que fazer uma restauração. Essa é uma imagem que dá para a gente ver claramente a perda mineral subsuperfície aqui, né? Quando você olha por cima, você não vê mancha branca, não vê nada, né? Então o dentista só vai enxergar isso depois de 30 dias, e com esse sistema a gente consegue ver rapidamente. Esse aqui é um trabalho que foi feito aqui com o Anderson, tá aqui, né? Onde a gente olhou a qualidade de restauração. Então isso aqui é uma restauração bem feita, só tem um pico na interface. Aqui uma restauração mal feita, onde você vê 2 picos aqui, o que significa que tem um gap. E se tem um gap ali, você pode ter bactérias ali, né, anaeróbicas. E você vai ter uma recidiva de cárie, né? Os dentistas detestam esse trabalho porque afere a qualidade do trabalho deles, né? Porque você pode passar o OCT e ver se a restauração está boa ou não, né? Esse aqui é um trabalho publicado recentemente, né, faz 15 dias que saiu, onde nós comparamos uma análise diferente da tomografia óptica, não olhando a imagem de OCT, mas olhando o coeficiente de atenuação embutida nas imagens, né? Então, nós fizemos Essas aqui são as imagens de OCT convencionais, né? Então, nós desenvolvemos um algoritmo que faz, para cada linha dessa, caracteriza o coeficiente de atenuação óptica. E isso dá um número. Esse número a gente coloca nesse mapa de cores aqui. Isso dá uma nova imagem. Só que essa é uma imagem, não é uma imagem real, é uma imagem do espaço de coeficientes de atenuação. É um outro espaço, né? E nós, então, comparamos essa imagem com as imagens de QLF, de fluorescência quantificada da luz, né? E a gente compara essas duas coisas, mostrando que essa característica de atenuação da luz está relacionada com a fluorescência também do tecido. Aqui, de novo, sobre restaurações, a gente com as imagens consegue identificar as camadas de preparo para colocar a restauração de cola, qual tipo de cola vai ser utilizada. Nesse trabalho, nós caracterizamos, isso aqui são imagens de OCT feitas lá no meu laboratório, com o sistema da Torlabs, onde nós estudamos em qual desses tipos de brackets, né, para uso ortodôntico, você tem maior ou menor formação de biofilme, que é importante, porque quando você usa esses brackets por muito tempo, se você tem formação de biofilme, um desses cantinhos aqui, o biofilme é um conjunto de bactérias, né, que ficam alojadas ali, então você pode ter um processo de desmineralização do esmalte lá. Esse trabalho aqui é um trabalho também na odontologia, onde nós comparamos o coeficiente de atenuação óptica do esmalte com um teste padrão ouro da odontologia, que é a microdureza seccional. Então, a microdureza, que é esse equipamento aqui, você aplica uma certa pressão com uma ponta, que tem esse formato de um losango,
você sabendo a pressão que você aplicou e medindo o tamanho da deformação que você provocou, existe uma relação que diz a quantidade mineral ou a dureza daquele tecido. Então, nós correlacionamos isso com as imagens de OCT. Então, essa aqui é uma imagem de OCT, a gente desenvolveu um algoritmo para calcular o coeficiente de atenuação da luz. Então, comparamos isso com grupos que sofreram um processo de perda mineral e grupos que não sofreram. Então, essa técnica foi capaz de separar os dentes do grupo controle, por exemplo, que não sofreram desgaste, não sofreram ataque ácido, dos grupos que sofreram ataque em diferentes períodos. Então, a técnica é capaz de diferenciar períodos de desmineralização. E aí, pela técnica de cálculo de área do processo de microdureza e do sinal de OCT, que a gente está olhando agora a área do sinal de OCT, do 1A scan, por exemplo, foi possível encontrar uma relação linear entre a área do sinal de OCT com a área do sinal de microdureza. Isso significa que eu não preciso mais fazer microdureza, basta fazer uma imagem de OCT, que eu sei a dureza do material a partir dessa calibração, para esmalte dental, claro. Então, é isso, a gente conseguiu desenvolver um software para isso, que faz isso em tempo real, ele conseguiu separar os grupos e ainda achamos uma relação linear entre a microdureza, que é uma propriedade mecânica, com o coeficiente de atenuação, que é uma propriedade óptica. Então, eu consigo fazer uma medida não destrutiva. Este aqui, por exemplo, é um trabalho feito em cabelo. Esse aqui é um sinal de OCT para o cabelo, onde a gente consegue identificar todas as estruturas do cabelo. E o mais bonitinho é olhar a imagem dele. Esse aqui é um cabelo que daqui a aqui tem 100 microns. A gente consegue observar a cutícula do cabelo aqui, o córtex e a medula do cabelo. Esse trabalho nós fizemos em conjunto com a Faculdade de Farmácia da USP, onde eles estavam desenvolvendo, estudando um processo de alisamento do cabelo. Né? Então, quando você faz o alisamento do cabelo, você quebra umas ligações químicas de potássio que tem dentro do cabelo, que é uma ligação que tem um ângulo de ligação química, né, muito forte. Isso que deixa o cabelo encaracolado. Quando você quebra essa ligação, essa tensão mecânica desfaz e o cabelo alonga. Só que, quebrando essa ligação, o que acontece é que você perde também a medula do cabelo. E isso tem implicações importantes, né, para o cabelo, não ter a medula. Na parte de dermatologia, em colaboração com a Natura, nós desenvolvemos uma metodologia para teste de eficácia de produtos anti-sinais, anti-rugas, né? Então, nós desenvolvemos uma metodologia através de análise de imagens, de quantificação da rugosidade de um tecido. Essa imagem aqui é da região periorbital, aqui do pé de galinha, né? E nós desenvolvemos, então, uma metodologia utilizando uma norma que dá valores de RA e RZ que estão relacionados com a rugosidade do tecido, né? Através dessa análise, a gente consegue falar se o produto que eles estão desenvolvendo realmente é eficaz ou não na diminuição da rugosidade do tecido. E esse gráfico mostra isso, né? Ele está mostrando esses números negativos aqui, está mostrando que esse número, para a gente entender, aqui é 0, aqui é 50 microns, aqui é 200 microns, aqui 600 microns. Né? Então, são rugas de 600 microns que não existem mais. E aqui elas estão todas negativas porque as que estavam aqui, de 50 a 150 a 200 microns, passaram para cá. Elas se transformaram em rugas de até 200 para rugas de até 50. Ou seja, teve uma melhora na rugosidade do tecido. Né? E a gente mostrou isso fazendo essa medida não invasiva. Né? Bom, aqui a inserção de nanopartículas de ouro para melhorar o espalhamento do tecido, né? Por causa da ressonância plasmônica. Né? Então, a gente consegue uma melhora do espalhamento desse tecido, diferença de espalhamento desse e desse, que não dá para ver muito bem na imagem, mas a gente consegue caracterizar aqui o grupo controle sem nanopartículas, aqui com nanopartículas, um aumento de 16% no espalhamento nessa primeira camada, na epiderme, e na derme 6%. E a gente consegue acompanhar temporalmente a difusão dessas partículas dentro do tecido, que é uma coisa importante também para quem trabalha com entrega de fármacos por tecido.
Porque nós estamos num instituto nuclear, alguma aplicação de OCT tem que ter relação com a área nuclear, né? Então, a esterilização de tecidos para transplante feito pelo HC, pelo tal das clínicas em São Paulo, a esterilização do tecido é feita com radiação gama. Então, essa radiação é feita lá no instituto, lá no IPEM. Então, nós caracterizamos a mudança que ocorre na birrefringência do tecido, ou seja, na organização do colágeno que existe na cartilagem ou na pele, quando irradiada com radiação gama, né? Então, nós temos várias doses aqui. E se eu estou olhando a organização de fibra colágeno, eu estou olhando, então, birrefringência do tecido. Então, essas imagens são imagens de polarização. E a gente conseguiu caracterizar o tecido a partir de uma imagem óptica. E a caracterização feita anteriormente pelos médicos, antes de decidir se a cartilagem é boa ou não para transplante, é um teste mecânico, um teste de ruptura. Você prende essa amostra em duas pontinhas e vai esticando e vai olhando a força que precisa para quebrar. Dependendo da força, tem lá uma tabela, aquela cartilagem é boa ou não para transplante. Nós fizemos essa relação com a birrefringência e agora a gente consegue, então, definir, identificar se aquele tecido é bom ou não para transplante, olhando só a propriedade óptica sem destruir a amostra. Isso dá para ser feito. Isso aqui é um pulmão de um ratinho, onde esse rato ele tinha, né, câncer de rim, e o câncer de rim ele dá metástase no pulmão. Então essa pesquisa aqui nós estamos procurando, com o OCT, identificar metástase no pulmão, né, desse ratinho, quando submetido a um câncer de rim. Isso é uma pesquisa que está em andamento ainda. Mas a imagem ficou bonita, eu trouxe para vocês olharem. Bom, essa aqui é a parte de produção de danos em bulk, né? Então aqui tem um laser de femtosegundo fazendo isso, não é em tempo real, porque isso aqui está multiplicado por 2. Né? Então o laser está incidindo aqui por cima, está focalizado nessa distância, e a gente está olhando com o OCT em tempo real o dano ser produzido. Então a gente consegue olhar a mudança de índice de refração induzida pelo laser de femtosegundo com o OCT em tempo real. Isso é legal para a fabricação de guias de onda e tal, né? Isso feito aqui. Na parte de microfluídica, essa aqui é uma microválvula, que não dá para a gente ver muito bem, mas aqui é melhor. Aqui tem um buraco de 20 microns, daqui até aqui. Aqui tem uma membrana elástica. Quando você põe pressão aqui, essa membrana ela deforma, fecha aqui em cima. Aqui não passa líquido, quando abre, passa líquido. E a gente usa o OCT, então, para medir a deformação desse material, o tamanho do buraco que tem que ser, para fazer válvulas otimizadas dessa aí. A gente tem usado o OCT para isso. Aqui, só para chamar a atenção de vocês, em 10 e 11 de novembro, nós teremos um simpósio de laser e aplicações lá no CLA. As inscrições já estão abertas, quem tiver interesse, vai ser bacana receber vocês lá. Era isso aí. Obrigado, gente.